Olá, bom dia. Estou aqui para conversar com vocês bem cedinho e um tema interessante, uma pergunta que surgiu. Eu gosto de desenhar mangá. Eu realmente preciso ir a exposições de arte? Isso é uma coisa muito interessante que as pessoas têm que refletir com mais calma. O ser humano é feito pela interação com os outros. Alguém que se isola, ele estiola, ele vai degenerando o seu conceito, ele sucumbe. A importância da humanidade é justamente o contato que nós temos com os nossos irmãos e principalmente os irmãos que estão seguindo caminhos parecidos com os nossos. Saber o que está sendo feito, saber o que está dentro do inconsciente coletivo, e isso é um ponto fundamental. Existe uma consciência que paira no ar, onde quando a gente fala assim, o artista ele é uma antena que capta, fazemos uma menção mais apropriada do que é a função do artista. Uma grande ideia, ela surge do nada e a gente acha que ela é nossa. Eu sempre dizia, o artista é um instrumento para a manifestação de um conhecimento que está aí. Mas isto é um outro papo. Mas importante mesmo das exposições é que você vai ter contato com o que outros seres humanos, outras pessoas estão fazendo em arte, e então ser sensibilizado, ser tocado por essa vertente e fazer com que a gente tenha vontade de fazer até a coisa diferente, dizer isso não presta, não quero isso, quero aquilo outro. Esse movimento de transformação gerado pela arte é fundamental para que, no momento em que a gente vá fazer o nosso até desenho de anime, de mangá, tudo que a gente tenha, ele venha e aflore como uma sensibilidade extra. Algo que nos dê um toque a mais, uma posição de uma planta, a posição de um elemento de uma cadeira, a inspiração para uma composição. Isso tudo vem da onde? Da nossa experiência visual, de como outros artistas solucionaram as questões de distribuição dos elementos no espaço que lhe foi dado. E isto vale inclusive para a escultura, ou seja, instalações. Quando você vai em exposições e vê instalações, mesmo que você não entenda, porque a arte não precisa passar pelo conceito de entender, ela pode simplesmente sensibilizar você, catucar. Então, por exemplo, quando você pega e vê um Salvador Dalí que bota formigas, aquilo é uma coisa irritante e isso gerou em nós uma transformação. A gente reviu um conceito, a gente de alguma forma se aproximou do mundo animal ou se afastou, ele criou uma dinâmica que vai fazer-nos ver aquelas coisas como uma outra expressão. Era um inseto jogado que era peçonhento que jogava spray, agora ele está numa tela de arte. Olha a mudança desse conceito, né? Eu, no início da minha formação artística, eu dizia, eu não vou ver nada, não quero ver artistas nenhum, porque eu não quero ser contaminado por nenhuma influência externa. Bobagem. Foi a maior bobagem que eu fiz. Por quê? Porque aqueles poucos artistas que eu tive contato, ou que eu tinha um livro, ou que eu ganhei um livro deles, acabaram por influenciar-me muito mais do que se eu tivesse visto todos os artistas, eu teria como pegar de cada um deles e juntar com a minha identidade e seria muito mais difícil de parecer visivelmente que eu segui um ou outro estilo. Então, o artista que caiu nas minhas mãos no início foi Salvador Dalí. Então, o meu projeto inicial artístico tem uma influência muito grande de Salvador Dalí, que é o surrealismo. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar aqui embaixo tanto links para o meu site pessoal, que tem 40% das obras artísticas. Aí eu estou falando obras de arte, porque até agora eu fiz poucas obras de arte dentro deste canal. Eu, na realidade, fiz mais aplicações de técnicas de desenho. Eu pouco falei sobre o que existe no cotidiano, eu pouco contestei o que há do lado de fora através da arte, coisa que eu faço muito bem aprofundada dentro da minha obra artística pessoal, que eu vou disponibilizar o link aqui embaixo. Como eu falei, tem 40% praticamente de tudo que eu fiz em pintura, escultura, em desenho. São 4 fases e a 5ª fase é a fusão de todas elas, que eu chamei de fusion, que tem esculturas saindo de telas. Mas as primeiras fases são fases extremamente surrealistas,
Ou seja, é uma combinação de imagens que não é real, né? Mas com um diferencial. Eu quis acrescentar algo, que é transmitir uma mensagem concreta. Então, por exemplo, se eu queria passar a visão de uma pessoa com medo, eu faria ela num canto de uma sala encolhida. Então, se eu quisesse passar uma visão de alguém, sei lá, dominando o outro, usaria correntes. Então, esses elementos inconscientes eu fui usando e toda a imagem é construída para passar uma mensagem de contestação social, ou seja, de discriminação contra os outros, ir contra a discriminação racial, ir contra a discriminação da mulher, ir contestar o imenso número de religiões que existem. Ou seja, eu tentei, através das primeiras fases, usar o movimento surrealista para contestar o que eu entendia que era ruim na sociedade naquela época. Mas então, voltando ao tema, é lógico que eu tive essa imensa influência porque eu quis fechar meus olhos, não vou a exposições, não vejo livros de arte, não vou para a faculdade. Viviam falando para mim, Ivan, vai fazer universidade de artes. Falei, não quero receber influência nenhuma, eu quero ter minha arte pura. E aí aconteceu o que eu acabei de falar, que eu tive na realidade uma imensa influência, porque eu sou um ser humano e o ser humano está ligado aos outros. O que ele olha na realidade externa é o que vai codificar o pensamento interno e é o que vai então ser colocado no papel. Então, o meu conselho, se me permitem um conselho a vocês, vão a exposições de arte sempre, visitem museus, mesmo que sejam aquelas pinturas antigas, arcaicas. Ali existe uma essência, uma nata de um artista como nós, que tentou se expressar dentro da realidade do momento histórico que ele vivia, as cores que ele usou, a temática que ele usou, a forma com que ele abordou, vão influenciar inconscientemente, dando num cantinho da nossa cabeça aquela referência daquele quadro, e quando a gente tiver milhares de referências, nós teremos mais habilidades para combiná-las junto com o conhecimento que você vai ter pessoal, que você descobriu em técnicas de desenho, e então fazer e fomentar arte com conteúdo, arte realmente embasada, porque o que eu mais vejo por aí são até artistas que têm desenhos com uma certa qualidade técnica, mas devido a não terem ido a museus, devido a não terem tido uma experiência com que outras pessoas fizeram em arte, fica aquele limite do desenho meio que medíocre, aquela coisa meio que ainda faltando algo que dê aquele tchan. E esse tchan vem da onde? Vem da nossa interação com o mundo, interação com as outras pessoas, interação com os outros artistas. Então isso é um convite para vocês passarem sim, saírem no final de semana, entrarem em igrejas, verem o que é feito nas igrejas antigas, como é que elas foram feitas, as esculturas, os balcões, olharem para o piso, passearem nas cidades, no centro da sua cidade, e olhar o que foi feito, como é que é a construção. Ali houve um arquiteto que também é um artista que planejou aquilo. Então começar a olhar para o que ao nosso redor, vendo conceitos de arte, vendo o que te agrada, essa combinação, essas plantas aqui me deram alguma coisa de boa, me senti bem ao ver esse cenário. Então tentem averiguar naquele cenário o que aquele te trouxe essa paz. E se você olhar um outro cenário que é agressivo, cheio de fios, cheio de não sei o que lá, aquilo não me trouxe algo bem, então vou evitar isso, ou eu posso justamente expor isso, como tem artistas que querem mostrar e vão para os subúrbios e vão para as favelas e vão mostrar a realidade dura da vida para tentar tocar e sensibilizar as pessoas que estão lá no mundo viajandão das suas vidas, que não conseguem conceber que o outro está com dificuldades e precisa de ajuda. Então vamos ir para o mundo, chega de ficar dentro de casa, da internet, olhando quadros ou coisinha na internet. É importante sim vocês tocarem a realidade, entrando, tocando, vendo exposições, vendo museus, vendo galerias de arte, olhando outros artistas, pesquisando os desenhos dele, vendo como é que ele resolveu, que tipo de cromia, que cores ele fez. Isso tudo está entrando como imagens, como referência, como soluções na nossa cabeça, e no momento em que a gente for criar, tendo técnica logicamente, nós iremos o quê? Sem perceber, utilizar toda aquela bagagem, fazendo então uma obra de arte consistente, algo que realmente seja substancial, que vá contribuir e ajudar a todo o movimento artístico no Brasil e no mundo como algo relevante.
A gente precisa então ter contato com o mundo. Você achava que bastava a gente pegar e ficar desenhando para se transformar num artista? Você pensava que apenas a gente precisava ficar tecnicamente desenvolvendo a nossa parte artística, que é a técnica, para se transformar num grande artista? Agora você compreendeu que a gente precisa ir para o mundo? Se você então gostou dessa dica, então compartilhe, copie o link desse vídeo, coloque lá no Instagram, no Facebook, mande pelo WhatsApp, chega de ficar mandando mensagem de horror, cuidado, vai destruir, vão roubar, mande coisa boa para seus amigos. Inscreva-se no nosso canal, quem não for inscrito, dá um gostei aqui embaixo, dá aquela força para a gente continuar crescendo com o canal. E principalmente, ative a sinetinha, o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, galera!